Tem um relato de uma senhora. Na última encarnação, ela perdeu as vistas, desenvolveu uma doença que perdeu as vistas. E ela disse que foi muito triste isso, que ela era costureira. Ela gostava muito, o hobby dela era costurar. Ela vivia fazendo roupinha para a filha, para os netos, enfim. E ela disse que foi um golpe, ter perdido a visão. Logo depois eu perdi o meu esposo também. E aí fui morar com minha filha. E eu me sentia muito mal, por mais que minha filha me tratasse com todo o amor. Mas eu era uma pessoa acostumada a ser independente, a ir fazer meu mercado, a ir para a rua. E eu comecei a deprimir, e fui para o psiquiatra. No psiquiatra, ele me disse, eu não vou passar remédio para a senhora. O que eu vou passar para a senhora é um curso. A senhora vai para um instituto de cegos, que eu conheço, que lá a senhora vai ter um seu cão-guia. E ele vai lhe acompanhar, vai lhe levar para a rua, vai devolver, vai ser seus olhos. Ela, Lu, eu não acreditei em nada daquilo. Como é que eu ia sair com um cachorro assim? Nunca tinha pensado no assunto. Nunca tinha. Eu disse, mas será que isso vai dar certo? Mas o psiquiatra foi tão firme na sua colocação e tão sereno que me deu primeiro uma curiosidade. E aí eu fui. Nesse instituto eu ficava lá, as pessoas ficavam lá. Então, eu fiquei lá hospedada e recebi o meu cãozinho guia. Primeiro, eu aprendi a cuidar dele, a vasilha, a botar a comida, a botar a água, a passar a mão nele, toda uma relação. Aí, depois, eu levava ele para minha casa, ia cuidando dele, ia esperando ele crescer. 2, 3 vezes por semana, nós voltávamos para esse instituto, onde ele ali ia aprendendo a conviver comigo. E aí depois ele veio para minha casa e tinha um instrutor que ia a todos os lugares comigo e ele, treinando o caminho para ele me levar. E eu estava muito desconfiada, mas não é que a coisa realmente funcionou. E eu fui aprendendo. O instrutor tanto me ensinou a contar a primeira esquerda, eu dobro a segunda esquerda, me ensinou a contar os passos. Olha, a senhora vai contar, vamos, 1, 2, 3, eu já sabia. Eu fui aprendendo, né? Primeiro um caminho, depois outro trajeto, depois outro trajeto. Enfim, com 1 ano, eu já estava completamente independente, andando com meu amigo. E ele passou a ter uma importância para mim imensa. No começo, minha filha morria de medo. Depois eu soube até que ela ia seguindo eu e ele, para ver se a gente estava fazendo as coisas certas. E minha filha, depois de seguir a gente 4, 5, 6 vezes, ficou tranquila. Então eu ia com ele no meu armarinho, que aí eu também entrei num curso de como eu sabia fazer. Eu não olhava, quando eu fazia crochê, eu não ficava olhando para a agulha, pela experiência que eu já tinha. Então, esse instituto também me indicou um curso para eu poder fazer. Enfim, minha vida voltou ao normal. Agradeço a ex-psiquiatra que me indicou o Instituto dos Cegos. Aí agradeço principalmente ao meu amigo, porque ele me conduziu por uma série de lugares, por um tempo, até que chegou o momento dele ir embora. E quando ele foi embora, eu sofri demais. Era como se uma parte minha realmente estivesse indo. E a gratidão que minha alma tinha a ele, entendeu? Quando eu perdi meu marido, eu sofri com a ausência, pelo amor, sofri demais. Com meus pais também. Com ele teve uma coisa diferente. Eu era grata, minha alma tinha uma gratidão a ele, assim, imensa, como se ele tivesse realmente me devolvido a vida. E ele viveu muitos anos, mas chegou a hora dele ir. E eu fiquei realmente muito triste. O instituto quis substituir um cachorro, eu não quis. Eu também já estava bem treinadazinha de andar com minha bengala. As pessoas do trajeto também já me conheciam. E aí meus netos também, já tinha netos crescidos. Um dia ia um neto, um dia outro. E logo depois eu também desencarnei. E eu cheguei no plano espiritual, o primeiro susto que eu tomei, porque eu não estava cega. Mas na hora que eu desencarnei, eu tomei um susto. Minhas vistas voltaram, meus olhos voltaram, e eu vi meu mentor do meu lado, que estava ali comigo, e eu fiquei muito... Assim, eu já lia sobre espiritualidade, já tinha um certo conhecimento. Então, imediatamente eu entendi que
tinha chegado a minha vez também. E quando eu chego no plano espiritual, ele foi o primeiro a me receber. E como, né, eu só conhecia ele com as mãos, eu nunca tinha visto ele. Quando eu olhei para ele, nossa, foi uma emoção ímpar. Foi uma emoção ímpar. Um ser que eu conhecia tudo, a cabecinha, as orelhas, as patas, mas nunca tinha visto com os meus olhos. Eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim também. E ele me viu andando, ele ficou... Tinha uma coisa, a gente teve uma comunicação ali. Eu tenho certeza que ele ficou alegre, porque eu estava com os meus olhos. Mas nem por isso ele me deixou. Continuou sendo o meu cão-guia, o meu amigo. Depois eu soube que meu esposo estava passando uma experiência no umbral. Ele era muito materialista, não aceitava a espiritualidade de jeito nenhum. Estava lá vivendo a trajetória dele. Meus pais já tinham encarnado, voltado, então eu fiquei com ele ali, caminhando. E como eu sou canhota, era canhota, em Planeta Terra eu botei o nome dele de Canhoto. Eu era canhota e ele era o canhoto. E meu canhoto está aqui comigo até hoje. Lindo cachorrinho dela, um São Bernardo, muito bonito. Eu escolhi essa história exatamente para falar sobre a sensibilidade que eu, como criadora de animal, eu adoro cachorro, eu tenho muitos animais de estimação. Eu vejo que eles ajudam a desenvolver a nossa sensibilidade. Você vê a sensibilidade dessa raça, né, que serve de cão-guia, de tanta lealdade que ele tem ao dono, de tanto cuidado que ele tem ao dono. Os veterinários descobriram e passaram a treiná-los para fazer esse trabalho, conduzir as pessoas que têm problemas, deficiência visual, deficiência auditiva, enfim. E ela falou isso, assim, era incrível para mim vê-lo ao meu lado, parar. Quando ia atravessar a rua, ele parava. E se eu tentasse avançar, ele ia na minha frente. Ele atravessava meu caminho, ele não deixava eu ir. Às vezes eu fazia só para ver, e ele vinha, eu fazia de conta, e ele vinha. Isso desenvolveu muito a minha sensibilidade, a minha percepção. No momento em que a gente está vivendo de uma forma tão insensível, né? Eu achei que essa experiência a experiência dela, da dona do canhoto, ia estimular a gente a ver mesmo os mecanismos da gente desenvolver nossa sensibilidade.